paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos em mais uma live da manhã com Deus, a nossa live dos nossos devocionais de todas as manhãs. E eu quero agradecer a oportunidade a Deus por estarmos aqui nesse trabalho maravilhoso em mais um dia. Agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem pelas nossas vidas, agradecer por Ele estar sempre nos guardando, nos abençoando, nos enchendo com a poderosa mão maravilhosa dele. Agradecer a Deus por não desistir de nós e agradecer a Deus por termos mais um dia, para poder viver e estar literalmente embaixo das asas dele, sendo guardados e protegidos. Hoje a gente vai estar falando sobre sermos movidos pelo nosso chamado. Vamos estar lendo Hebreus 11, do 8 ao 9, tá? Hebreus 11, do 8 ao 9. A gente vai estar fazendo essa leitura hoje, falando sobre sermos movidos pelo chamado. E desde já vou primeiramente iniciar nosso momento aqui com uma oração, agradecendo a Deus pela rica oportunidade, e aí a gente vai para a palavra. Amém? Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez com os meus irmãos em Cristo Jesus, unidos em uma só fé, para estarmos glorificando o seu nome, aprendendo mais sobre Ti, aprendendo o que o Senhor tem para as nossas vidas, lendo aquilo que o Senhor tem para o nosso dia de hoje como reflexão, como aquela palavra de aconchego, de motivação, para que possamos nos levantar e seguir mais um dia para a glória do Senhor, trazendo a palavra da verdade que transforma, liberta, cura. Eu quero lhe agradecer, Pai, porque eu sei que em todo tempo o Senhor tem cuidado. Muito obrigado por nos ter permitido estar aqui mais um dia, glorificando e exaltando o seu único e grandioso e exclusivo nome. Que o dia dos meus irmãos venha ser um dia abençoado, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de amor, cheio de carinho. Que o dia dos meus irmãos venha ser um dia onde eles venham ver o Senhor agindo de forma extraordinária, que caia por terra todo medo, frustração, sentimentos negativos, desejos e tentações que não provêm de Ti. Que o Senhor nos ajude a viver o extraordinário que há em Ti. Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos lá? Hebreus 11, do 8 ao 9. Bom dia, Leandro, bom dia. Como descobrir o meu chamado? Está muito ligado em você, irmãos, a descobrir o seu chamado. Muitas das vezes pode estar ligado com aquilo que mais reclamam de você, porém aquilo que você mais faz de melhor. E aí você pode perguntar para Deus: Senhor, me ajuda a ser guiado pelo meu chamado, me ajuda a entender o meu chamado, me ajuda a abrir os meus olhos para que eu possa literalmente aprender mais sobre o meu chamado. O meu chamado, ele é na área da comunicação, mas existem várias formas da gente se comunicar, Através de louvores, através da pregação. Eu digo que eu não sou chamada para pregar, irmãos. Eu prego aquilo que Deus me direciona a pregar através dos meus devocionais que eu faço, mas eu tenho boa comunicação. Então, através da minha comunicação, aquilo que na minha infância era um grande problema, e na verdade até na minha vida, na área da minha adolescência foi um grande problema, na escola principalmente, na verdade, mais nesse ponto da escola, onde muitos olhavam e falavam assim: olha, o seu chamado meu Deus, como é ruim, você fala muito, Você acaba não conseguindo prestar atenção nas aulas, apesar das minhas notas serem super boas. Eu me comunicava com as pessoas, mas eu sempre prestava atenção naquilo que a professora está falando. E quando ela fechava a boca, eu começava a conversar, mas era um ponto assim que as pessoas mais reclamavam de mim, é que eu não calava a boca na escola. E aonde muitas pessoas me falavam, você tem que aprender a ficar mais quieta. No tempo de aula não pode falar, tem que sempre ficar com a boca fechada. Ou quando eu me empolgava em um assunto e minha matraca não parava. E as pessoas falavam: você tem que aprender a falar menos e ouvir mais. E foi onde Deus me chamou para ter esse chamado na comunicação, onde eu estava desde o início da minha vida, onde para muitos era um problema, sendo ali, como eu posso dizer, desenvolvida para aquilo. Talvez aquilo que você traz desde criança pode ser algo que muitos falam para você:
não é algo bom para você, não é algo positivo. Mas se você entende que aquilo ali é um dom, que esse dom e talento venha a ser para servir a Deus. Então eu falei para Deus, Senhor, eu quero ouvir mais e falar menos, mas eu também quero ter a oportunidade de poder, quando falar sobre ti, né? Para que minha comunicação, ela não venha ser uma comunicação que pese ou uma comunicação negativa, mas sim uma comunicação que direciona ao teu caminho. Afinal, para isso que fomos chamados. Nosso maior chamado é sermos luz, é agirmos com amor e termos ações de como Cristo agiria, entende? Um exemplo, você vê uma pessoa passando necessidade, a pessoa fala pra você pode me dar um prato de comida? E você olha pra pessoa e fala assim, não, eu não vou te dar. A gente já tá agindo contra o nosso chamado. Se temos um chamado de sermos luz, e o amor é ligado a qualquer tipo de chamado, seja na comunicação, seja no louvor, seja na oração, seja na intercessão. Muitos foram chamados para poder organizar. E tem um dom da organização incrível. Só que aí fala assim, eu quero ser desenvolvido em outros dons. Deus desenvolve. Mas o principal dom, às vezes, é a intercessão, é a organização, é o cuidado, é o zelo, é o amor, né? Isso é muito bom. Orar, a fé e a prova das coisas que não se veem. Exatamente. Bom dia, irmão Fábio. Amém. Obrigada, irmão Fábio. Fábio Duarte, Deus abençoe. Eu ainda não foi descido o óleo sobre minha cabeça para um ministério específico, tá? Evangelístico, missionário, obreira, ainda não foi, irmãos. Eu sou serva. Eu estou aqui como serva para estar aí com os irmãos. Acho que é aconselhamento. Se você é um bom aconselhador, então vai com tudo. Isso é muito bom. Ana, paz do Senhor. A minha pastora, o chamado dela é o amor. Literalmente. Ela também tem esse acolhimento, sabe? Ela acolhe os irmãos, ela recepciona os irmãos muito bem. Ela quer que todo mundo, ela quer garantir que todo mundo esteja bem na casa do Pai. Então ela se preocupa se os irmãos estão conseguindo tomar água, se o ar está bom para os irmãos. É o cuidado, é o zelo, né? Finalmente uma live de crente. Olá, seja bem-vindo. Falando sobre o amor do Senhor, né? Vamos lá? Hebreus 11, do 8 ao 9, tá? Depois, se os irmãos quiserem ir colocando Mas a gente vai estar conversando sobre a palavra, né? Esse que é o nosso devocional. Mas os irmãos podem estar colocando também o nome dos irmãos, o lugar de onde os irmãos são, a área que os irmãos querem oração. E assim como o irmão Leandro tá aqui, os meus irmãos vão orando uns pelos outros já. Né? Que o nosso chamado, o amor, ele também se manifesta na oração. Então, enquanto eu tô aqui ministrando, os irmãos podem estar orando uns pelos outros. Vai ser uma coisa bem, bem legal, assim, pra live ser uma live literalmente bem frutífera, né? Que a oração tem poder, irmãos. E vamos, então, utilizar esse poder que há nela. Vamos lá? Diz assim, Hebreus 11, do 8 ao 9. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estivesse indo, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em uma terra estranha e viveu em cabanas ali. Nessa passagem, irmãos, nós vemos uma ordem do Senhor acompanhada de uma promessa. E certamente, um dos maiores exemplos de fé e obediência da Bíblia vista por Deus foi Abraão. Pois em toda a sua vida, a que foi pautada onde conhecemos, né? Foi pautada por obediência e fé. Ele vivia confortavelmente na casa dos teus pais. Né? Perdão, deu uma travadinha. Ele vivia... Perdão, irmãos. Ele vivia confortavelmente na vida dos seus pais. E ao ser chamado por Deus para sair do meio da sua parentela e migrar por uma terra desconhecida, ele nem questionou. Ele só foi. Ele só foi. Já Jeremias, quando Deus chamou para que ele pudesse pregar o evangelho, ele questionou. Porque Jeremias, ele agiu muito como nós no dia de hoje. Quantas das vezes Deus fala assim, eu vou te usar em determinada área, e nós mesmos perguntamos para Deus, Senhor,
Mas como o Senhor vai me usar nessa área? Eu não sei falar, né? Que foi o que Jeremias falou, sou muito jovem, né? Eu não sei falar. Ou, Senhor, eu não sirvo para isso. Não sirvo. Às vezes Deus olha para você e fala assim, hoje você tem um dom, talvez o dom do louvor, e Deus fala, hoje eu quero te usar em um dom diferente, em uma área um pouquinho mais intensa. Eu quero que você ministre. Independente, às vezes tem irmãos que só cantam, não ministram, não pegam o microfone para ministrar e falar sobre Deus. E aí você está saindo da zona de conforto, porque do louvor você está indo para uma ministração através do louvor. Que querendo ou não é fora do que você faz. Mas é algo que muitas pessoas não têm conforto. E não se acham aptas para isso. E aí Deus ele olha para você e fala, mas eu te chamei. Independente do que seja, apenas levante a mão e diz, eis-me aqui. Porque através do abrir da sua boca, eu ministro através de você. Eu coloco palavras. Eu modifico e acrescento frases. Determino as frases que vão sair. Porque antes de sair aqui, já está sendo ministrado aqui. A paz, Franciele. Seja bem-vinda. A paz, Mimi. Então, muitas vezes nós nos colocamos, né? Nesse questionamento de, Senhor, mas o Senhor me chamou para isso, mas eu não sei. Mas o Senhor está pedindo para mim fazer algo que eu não consigo ou tenho medo de fazer, né? Quantas vezes nós paralisamos por conta do medo? Quando eu iniciei minha caminhada aqui nas redes sociais, irmãos, eu falava para Deus, eu tenho vergonha. Eu não vou conseguir falar. Eu não iniciei aqui meu ministério nas redes sociais com mensagens. Eu antes tinha um canal de live de maquiagem. E aí Deus me chamou para começar a levar aquilo que Ele me chamou para ser. Se você tem a comunicação, use. Louve, faça lives cantando, faça lives me adorando. E aí, depois de um tempo Ele falou, vamos começar a ministrar. Irmãos, a minha primeira live foi só falando Jesus te ama. E durou 3 minutos. E entrava e saía gente, não ficou nem sequer uma pessoa direito assim, sabe? Entrava e saía, direto ficava 0 pessoas. Eu esperava as pessoas entrarem pra mim começar a falar. E eu comecei a falar pra Deus, Senhor, se tiver uma alma precisando de oração, nessa live eu vou estar. Se tiver ali, literalmente, uma pessoa só entrou, só pra escutar um Jesus te ama, eu vou estar ali pra falar. Eu falei, quer saber? Se o Senhor me chamou, por que eu estou me acovardando, né? E muitas das vezes eu via que, na minha primeira live eu percebi isso, que Deus ele colocou coisas pra mim falar, mas eu achava que não havia pessoas pra escutar, então eu acabei ficando assim, com muita vergonha. Eu falei, nossa, meu Deus, quando eu fazia live de maquiagem entrava tantas pessoas, e eu paralisei. Eu fui fazer live, começar a fazer live ano passado, lives, e olha que eu tô trabalhando para Deus há mais de 4 anos, né? Na questão das redes sociais. Eu fazia vídeos, mas não lives. E eu sempre falei para Deus, Senhor, eu não quero ser usada na igreja para trazer palavras. Eu quero sim poder ser usada no louvor, na coreografia, trazer mensagens e ministrações através do louvor, mas pregação eu quero fazer na live. E eu falava pra Deus, eu quero pregar nas redes sociais. Sabe por quê, irmãos? Porque a plataforma digital, muitas pessoas falam assim, mas é do inimigo, não pode, que não sei o que ser. Beatriz, que saudade, mulher! O bispo, obrigada, viu? Deus abençoe, irmãos, pelos presentes. Muitas das vezes, irmãos, no meio, né, da caminhada, eu travei, porque escutei pessoas falando coisas que me magoaram. E quantos de nós não travamos o nosso chamado por escutar coisas que não queríamos escutar e paralisamos no meio do caminho? A Karine tá com a gente, paz, Karine, obrigada, Gleidson. Irmãos, o tanto que eu parei não tava escrito. E no dia que eu perguntei pro Espírito Santo por que eu não vivi aquilo que o Senhor falou que eu ia viver,
Foi o dia que eu levei o maior tapa na cara do Espírito Santo, irmãos, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo da verdade. Não pergunte algo pra ele se você não queira a resposta, porque a resposta ela vem. E a minha foi em forma de visão. Deus abriu os meus olhos no momento da minha oração e ele literalmente me mostrou por que eu não tinha vivido aquilo que ele me chamou desde os meus 15 anos pra viver. Obrigada, Franciele. E posso dizer uma coisa pros irmãos? Foi vergonhoso. Deus me mostrou todas as vezes que eu parei porque alguém disse que eu não era o capaz. Porque alguém zombou do meu sonho. Porque alguém disse que eu deveria encarar minha própria realidade e parar de passar vergonha na internet. Porque alguém disse pra mim que eu não tinha esse dom pra falar aquilo que Deus queria que eu falasse, que eu devia me calar, porque calada eu era como uma vencedora. Irmãos, quantas vezes eu parei porque alguém zombou daquilo que Deus me chamou pra ser? Mas sabe o que era mais engraçado? Alguém zombava de mim naquele horário. E 2 horas depois, Deus usava alguém pra contar testemunho. Ju, na live que você fez hoje, eu estava orando sobre o meu casamento. E meu casamento, eu recebi uma ligação e ele foi restaurado. Ju, na live que você fez hoje, eu tinha orado pra Deus, falado pra Deus que eu não iria mais tentar nada, porque eu estava cansada, literalmente cansada. E Deus, ele ministrou ao meu coração que eu deveria tentar novamente. Deus, eu voltei aos caminhos do Senhor através da sua live. Juliana, eu estava pensando em mim e através da live que você fez, eu lembrei o amor que Deus tinha por mim e as promessas que Ele tinha sobre a minha vida. E falei pra Deus, Senhor, se o Senhor tá na minha vida, que essa menina fale meu nome. E no meio da live você olhou pra mim e falou assim, Jesus te chama tanto. E falou o meu nome. E eu falei assim, no momento que eu estava orando, eu falei, obrigada por falar comigo. E naquele momento, eu podia olhar pra aquilo e falar, olha Deus me dando um sinal de que Ele tá comigo. Mas sabe o que eu fazia? Paralisava. Igual o povo no deserto. Deus, ele tinha grandes projetos e propósitos para eles. Tinha ou não tinha? A promessa da terra prometida era para toda a nação de Israel que estava sendo aprisionada no Egito. Não foi para um ou para dois, era para toda a nação. Mas quando você vai olhar ao decorrer da história, quantas pessoas entraram na terra prometida, a qual manava o famoso leite e mel, foram poucos. Quem tem promessa morre antes do tempo? Morre. Se não está posicionado com obediência e confiante no Senhor, você paralisa ao ponto que a promessa ela vai e você fica. Deus tem promessa. Você pode não viver, mas a sua geração acaba vivendo por você. Sabe por quê? Porque a promessa não para. Deus ele sabe a hora de exaltar. Deus, ele sabe a hora de abater. Deus, ele sabe a hora de honrar. Mas será que nós estamos realmente à dispensação da promessa? A promessa ela foi feita para Franciele, mas não para qualquer Franciele. Ela foi lançada sobre a sua vida. E se não for concretizada sobre a sua vida, Deus não vai parar. Deus, ele vai fazer, porque ela vai se cumprir, porque Deus, ele não volta atrás. Mesmo que seja feita sobre a vida dos teus filhos, sobre a sua descendência, mas será feita. Mas o que ele pede para nós é obediência e disponibilidade. Quando eu falo assim, Senhor, e posicionamento. Quando eu falo para Deus assim, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui para tudo. Não pensa que é eis-me aqui só para receber bênção, não. É eis-me aqui para ser desenvolvido, administrado, moldado, forjado, transformado, quebrado, restaurado. Mas Deus faz. Porque esse é o processo. A forja de Deus, irmãos, não é um processo fácil. Não é um processo fácil. A gente vê aqui na internet, eu não sei vocês, mas eu estou cansada de ver lives, vídeos, em que a pessoa ela olha pra você e ela fala assim, ó, Deus me revelou 10 pessoas. A promessa, uma coisa que eu aprendi com Deus, a promessa ela tem nome, tem sobrenome e ela é indicada a determinada pessoa. A promessa não é lançada para 10 pessoas vão ganhar um carro do ano. Diga a glória aí, o irmão que der o presente mais alto, eu falo se foi o irmão ou não. Pelo amor de Deus, irmãos, por hipocrisia. E sabe o que está acontecendo? Pessoas sendo frustradas e desanimadas por acreditar em algo que não foi feito para elas.
Porque elas tinham expectativas que eram pra ela, porque alguém disse que era pra elas, porque deu presente, porque abençoou financeiramente, porque curtiu e compartilhou com 10 pessoas. Irmãos, pelo amor de Deus, desde quando o evangelho tá sendo assim vendido, né? A gente tá vendendo promessa. Se um dia Deus tiver alguma coisa pra falar com você, eu vou olhar pra você e falar assim, ó, irmão tal, Deus mandou te avisar que foi isso, isso, aquilo. Sabe por quê? Porque quando Deus tinha promessa pra Abraão, Deus não chegou na tenda de Abraão e falou, tenho algo forte pra contar pra vocês. Alguém aqui, não sei quem, 10 pessoas, glória a Deus. Na verdade, 2, que foi só Sara e Abraão, né? 2 pessoas vão viver coisas grandes. Deus falou que vai fazer 2 nações de 2 pessoas. Levanta a mão aí, quem der mais vai receber a bênção. Deus fez isso. Quando Deus tinha um chamado para Davi, Deus chegou na casa e passou todos os irmãos de Davi. O profeta falou assim, todos esses são formosos, todos esses são top. E aí Deus olhou e falou assim, ó, não é nenhum deles. Aí ele olha pra cara do pai de Davi e fala assim, como não? Não, Deus, tem que ser algum deles. É o formoso, é o fortinho, é o que se comunica melhor, é o que lê muito bem. Não, tem que ser algum deles. E Deus olhou pra cara dele e falou assim, ó, não é. Não é nenhum deles. E aí ele olha pro pai de Davi e fala, tem mais algum? Ah, tem um ali. Sabe o que estava no campo? Cuidando de ovelhas? Era um que ninguém dava nada. Era um que Deus não dava, que ninguém dava valor. Era mais um que não tinha expectativa de um milagre. Era mais um que o povo muitas das vezes humilhava e debochava. O pai de Davi não esperava Davi sentar à mesa para que ele pudesse todo mundo comer junto, mas esperava os irmãos. O pai de Davi, quando o profeta veio para falar, da sua casa sairá um grande rei, ele nem cogitou Davi, porque ele olhava para a capacidade que ele enxergava e ele falava assim, não é capaz. É magrinho, não é de boa aparência, toca uma musiquinha ali, um instrumentinho ali, mas só cuida de ovelhas. Isso daí, não tem chamado. Ele até olha pra cara do profeta e fala, tem mais um. Mas eu imagino o pai de Davi pensando, será que ele tá querendo ver Davi pra quê? Deve ser pra anunciar pra Davi também que tá, o irmão dele vai ser, né? Porque Davi, não. Todos menos Davi. E quando Davi entra, o profeta olha, até o profeta fala, não. Esmirradinho. Mas os olhos humanos, irmãos, eles são limitados. Porque Deus, ele não precisa dos capacitados, ele capacita os escolhidos. Ele não precisa que você fale bem caso ele queira te usar para comunicação. Ah, mas tem que ter dom. Quem dá o dom? Quem tira o dom? Se Deus um dia olhar para você e falar assim, ó, vai parar de cantar, você para. No dia que Deus olhar para você e falar assim, ó, não vai pregar mais, você não prega. No dia que Deus olhar pra você e falar assim, ó, a partir de hoje não vai mais conseguir acolher nem interceder, você não faz. Porque o dom é dele, quem dá é ele, quem desenvolve é ele, quem cuida é ele, quem transforma pra que você possa utilizar é ele. E se ele quiser tirar, ele tira. Porque não tem nada a ver sobre nós, irmãos. Ah, porque a Juliana, ela fala bem. Porque desde criança ela falava demais. A minha mãe, ela é pastora. Prega super bem. E quando era criança, era considerada uma pessoa muda. Porque não falava. Deus, ele pega, irmãos, os loucos pra confundir. Sabe o que as pessoas falavam de mim? Que eu não tinha expectativa. Ela fala tanto que se ela for tentar trabalhar em qualquer lugar e essa boca, ela fica desse jeito, ela nunca vai continuar em nenhum lugar. Irmãos, eu falava muito na escola. Conforme eu fui crescendo na adolescência, eu comecei a me calar mais. E quando a gente chegava na igreja, a pastora olhou pra mim e falou assim, ó, você tem um grande dom sobre a sua vida. Mas ele vai te usar. Através do louvor, você vai aprender a ministrar. Só que a pessoa não é só limitada ao seu dom. Talvez o seu dom, ele seja cuidar da igreja. Mas o seu dom não é limitado só a cuidar da igreja. Você pode ministrar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor aí tá aqui, ó. Você leu? Deus cuida. Mas sabe o que mais tem hoje dentro das igrejas? É pessoas que estão
sendo coach. Busca lá no Google versículos que trazem acolhimento, versículos que transmitem amor, versículos que transmitem vitória, que fala de bênção e vitória. Aí você chega na igreja, é um reteté de bênção e vitória, e é entrega de chave, e é entrega de apartamento, e é entrega de, ai, Deus vai fazer você mudar para apartamento maior. Eu já falei para Deus, Senhor, eu não quero ser enganada. Se o Senhor tem alguma coisa para falar sobre mim, que o Senhor confirme 3 vezes. Isso é falta de fé? Não. Isso é discernimento. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele tá cuidando do coração do teu marido. Para de olhar por ele nas madrugadas, mulher. Confia. Eu nunca tinha olhado pelo meu marido pra ele aceitar Jesus. Nunca. E eu olhei pra pessoa e falei assim, mas acho que ela entregou pra irmã errada, porque não era pra mim, não. Eu orava pra Deus, não à noite, eu falava assim, Senhor, tem um encontro com o Emerson. Eu quero que ele sinta o que eu sinto, independente da religião que ele tá seguindo. Porque meu marido era católico. E eu acho que 2, 3 vezes, e ela falando que eu estava insistindo, Deus via minhas lágrimas, eu nunca tinha chorado por ele. Você entende? Então assim, ó, a gente tem que pedir pra Deus discernimento. Pai, se for o Senhor que falou, o Senhor vai confirmar. Aí ele confirma desde o início do culto. Então quando você for na igreja, não vai lá bater carteirinha não. Vai falando assim, Senhor, tem uma promessa que o Senhor fez pra mim, que foi sobre isso, isso e isso. Hoje eu tô indo pro culto. Se foi o Senhor que falou, confirme 3 vezes no culto. Mas aí você fica atento, né? Chega lá e fica esperando que alguém vai ser usado pra falar diretamente com você. Porque Deus, ele confirma nos louvores, na oração e na palavra. Então quando você chegar na igreja, já fica atento. Se for preciso, leva um papel e uma caneta e começa. Hoje louvaram Tu És. Depois que chega em casa, você vai lendo a letra da música Tu És. Hoje Deus falou sobre Eu creio que Tu és a cura. Aí você anota, creio que Tu és a cura. E depois lê. Falaram na pregação Salmo 138:8. Aí tu chega em casa e para analisar o culto inteiro. Mas se você estiver ligado no culto, tu vai pegar de primeira. Tu vai ver que desde o início da oração até a palavra, tava tudo interligado. E aí você vai ter a resposta que você busca, se é ou não de Deus. As pessoas, elas ficam assim, é porque eu tenho dúvidas, eu não sei, a hora aí revela pra mim. Sabe o que a gente tá se tornando? Pessoas preguiçosas na fé. É uma preguiça na área espiritual. Tu não tem preguiça pra trabalhar, porque tu trabalha, tu levanta da tua cama e trabalha pros outros. Pra fazer um sonho de alguém ser realizado. Mas tu tem preguiça de tirar 5 minutos de oração pra orar pelo teu sonho. Aí a gente vê aquelas lives de oração assim de gente. Só que aí você fala assim, a pessoa tá esperando oração? Não, a pessoa tá esperando revelação. Porque ela bota o nome dela lá e fala, é pra ela sentimental, talvez Deus te mostre alguma coisa. E aí Deus, ele olha pra você e fala assim, ei, eu tenho coisas pra revelar pra você. Mas os meus mistérios, eles são revelados ali, ó, no secreto. É no meio do secreto que o teu socorro vem do alto. É no meio do secreto que as portas se abrem dentro do teu quarto. É naquele momento que você ajoelha dentro do teu quarto e fala assim, ó, Senhor, eu tô aqui. Fala pra mim. Revela pra mim. Conversa comigo. E você começa a conversar com Deus. E muitas pessoas falam assim, Júlia, eu não sei orar. Quando eu aprendi que oração é uma conversa, irmãos, eu que gosto de uma prosa, fico ali horas. Às vezes minutos. Mas oração é uma conversa. É uma conversa sincera com Deus. O que a gente não pode fazer, irmãos, é paralisar. Abraão nos ensina a ter obediência e dar aqueles passos de fé sem olhar. Irmãos, se Deus olhasse pra sua cara hoje e falasse assim, ó, ei, levanta, pega a tua mala, Marinês. Monta a tua bagagem, Marinês, e vamos. Você sairia da tua casa sem saber pra onde ir, talvez sem dinheiro, sem saber pra onde ir e sem saber os próximos passos?
É uma coisa a se pensar, né, Regiane? Marlon, Luciene. Quando Deus ele tem coisas para nossa vida, ele pede para que a gente dê aquele passo de fé. Será que a gente tem acreditado em Deus sem desconfiar ou limitá-lo? Eu confio em Deus. Eu sei que Deus vai entrar no meu casamento, vai transformar. Eu sei que Deus vai abrir a porta que eu tanto pedi. E daqui 2 minutos tá chorando, falando assim: Senhor, se o Senhor não fizer, não vai dar certo. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, eu acho que eu vou pro plano B. Se você acredita em Deus, por que você tá buscando o plano B, o plano C, o plano D? O plano A é orar e ter a ação para tentar alcançar aquilo. Esse é o plano A. É se posicionar, é obedecer, acreditar e confiar. Plano A, oração. Então por que na sua lista tem o plano do A ao Z? Né? O plano A não falha. Você deseja, entregou nas mãos de Deus. Vai ter ações para aquilo. Vai descansar o seu coração, porque em todavia, por mais que o mal venha, você não vai paralisar. Porque você está seguro, sabendo que eu posso até chorar, mas eu não desisto. Eu posso chorar, mas eu não paro. Porque eu sei quem me chamou. A fé são passos no escuro, na certeza de que tudo vai dar certo, sabia? A fé é isso. Imagina que você tá entrando numa sala escura e a pessoa fala assim, ó, você vai dar 5 passos e vai sentar. Lá tem uma cadeira te esperando. Quem duvida fica, mas será que é grande? Será que é pequeno? Quem crê só vai. Quem crê só vai. Essa é a fé. É os passos no escuro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só tem uma certeza de que o milagre vai chegar. Às vezes a gente até sabe o destino. Mas Deus ele não vai compartilhar com você a jornada. Sabe por quê? Porque senão você nem começaria. Se Deus falasse pra mim tudo aquilo que eu passaria no processo rumo àquilo que Ele me chamou, irmãos, talvez eu não, sendo sincera, talvez eu falaria, não quero. Mas vale a pena. Não quero. Só Deus sabe quantas vezes eu chorei. Só Deus sabe quantas vezes eu falei assim, eu não aguento mais. Só Deus sabe quantas vezes eu falei assim, Senhor, eu não tô conseguindo mais. Deus fechou as portas nesse mês de janeiro pra mim. E Ele falou pra mim assim, eu quero que você dedique o seu tempo fazendo aquilo que eu mandei você fazer. Em outras épocas, irmão, se a porta fosse fechada e eu estivesse passando por o que eu estou passando, eu ia olhar e ia falar assim, Senhor, eu vou procurar uma porta de escape. Porque eu não posso ficar só na dependência de um sonho. Eu sei que o Senhor me chamou, mas eu vou precisar de uma porta de escape, porque o Senhor sabe o que eu tô passando, porque eu fiz isso. E sabe o que acontecia? As portas de escape não me davam tempo pra fazer aquilo que Deus mandou fazer. E aí ele ficava, eu permiti a porta, mas eu quero que você faça o que eu mandei. Não é pra você parar porque você teve essa porta. E eu falava assim, Senhor, eu vou continuar. Só que aí eu ficava cansada, sobrecarregada e falava, eu não aguento mais. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pai, porque isso demanda muito tempo, eu não consigo ter muito tempo. E Deus falava, eu quero que você continue. E eu falava, eu preciso de tempo. E Deus falava assim, a porta fechou. Você entende por que eu preciso que você tenha tempo? Porque eu preciso te usar em determinada coisa? E eu falava, amém. Aí sabe o que aconteceu? Ontem eu me deparei com o mesmo cenário, que foi aquele cenário que parece que Deus ele te coloca na prova pra perguntar assim, ó, eu vou te mandar providência, eu vou usar pessoas pra abençoar. Mas será que você vai confiar? Ontem eu abri minha geladeira, irmãos, e não tinha nada. Tem tanta água na minha geladeira que eu falei assim, meu Deus, é um maná de água. E aí meu filho falou assim, mãe, tinha coisa pra fazer uma janta, pra gente almoçar e jantar. E ele falou assim, mas o que eu vou comer de lanchinho, né, da tarde? Que o período da tarde? Falei, a gente vai almoçar. Fui lá, fiz almoço e falei, Senhor, eu não vou comer porque eu tô com medo de comer e ficar sem pros meninos jantar. Aí eles almoçaram, jantaram e
Eu falei pra Deus, se for necessário jejuar mais um dia, eu tô aqui. Mas eu não vou pedir a porta de escape. Eu tô confiando no passo do escuro, lembra? E aí, hoje de manhã, eu olhei pro meu cenário e falei assim, Deus proverá. Se eu mostrar meu armário pra vocês, a gente vai chorar junto. Aí tem gente que muitas vezes entrava na live. Isso aconteceu ontem. Mas tem gente que entrava nas minhas lives antes e falava assim, ó. Sabe por que você é tão feliz? Porque não te falta nada. E, gente, eu falava pra Deus, se ela soubesse que hoje só tem água e farinha. E eu tô pedindo a Deus pelo menos um pouquinho de caldinho de feijão. Porque senão só farinha dá pra engasgar, viu? E eu falava pra Deus assim, Senhor, é provisão. Deus vai trazer. Eu não tô aqui pra contar história triste, não, irmãos. Se Deus tocou no coração de irmã e falou assim, amém, vou ajudar, Ju, pra você conseguir comprar um arroz, um feijão, uma carne, um pão, pra você tomar café, amém, glória a Deus. Se não, irmãos, eu não tô aqui pra contar história triste. Mas sabe por que eu tô falando isso? Pra dar o passo de fé. Irmãos, muitas das vezes a gente olha pro cenário e fala assim, ó, Senhor, tá tudo desandando. Eu tenho milhares de motivos pra chorar. Mas eu não vou parar. Eu entendi. Gente, sabe o que é provação? Nossos irmãos vão rir comigo. Sabe o que é provação? É uma prova que você faz até ser aprovado. Provação é a prova que você faz para ser aprovado. Quando a gente fica no deserto 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, é porque a gente tá passando pela prova e a gente ainda não foi aprovado, porque Deus quer saber qual vai ser o nosso passo de fé. Toda vez que eu passei por um momento de dificuldade financeira, onde as portas se fecharam, o que eu fazia é sair de uma porta, correr pra buscar outra, porque não podia ficar sem. E aí Deus falava, eu quero que você apenas confie em mim, que a provisão eu mando. E eu falava assim, mas não dá. Não dá pra me olhar minha geladeira e falar, não tem nada. Entende? Uma das coisas que eu mais tinha medo é faltar as coisas. E aí eu falava assim, não dá, não dá. De onde eu sou? Eu sou de São Bernardo do Campo, irmãos. Vem visitar nossa igreja, hoje tem culto. Vem visitar. Hoje tem culto às 18 horas, 18h10 começa a live do culto, tá, irmãos? Pra quem quiser visitar a gente aqui em São Bernardo, na nossa igreja, vem visitar. Isso é uma bênção receber os irmãos. E eu falei, nesse ano, irmãos, é muito ruim quando, tipo assim, início do ano é complicado. Já é complicado, né? Que nem tem material pra comprar pras crianças, tem conta pra pagar. O meu esposo tá trabalhando, mas a gente não contava que eu ia perder o emprego esse mês. Então eu tava contando com o meu salário. E eu falei assim pra Deus, Senhor, o Senhor vai prover. E ontem, irmãos, nossa, ontem eu tava assim, quando eu abri minha geladeira, nos outros anos eu chorava de desespero. E eu falava, Senhor, eu preciso do milagre. Mas Deus é tão bom que provia. E ele falava assim, eu tô cuidando de você. E eu falava assim, mas eu preciso de uma porta. E eu pedi a porta pra Deus, e eu entrava em portas, e Deus falava, mas eu preciso que você faça o que eu tô pedindo pra você fazer. Eu preciso que você tenha tempo pra fazer o que eu tô pedindo pra você fazer. Eu falava, mas não dá. Porque eu foco em uma coisa, eu foco em outra. E Deus falava, eu preciso que você confia. Será que se Deus tirasse tudo aquilo que você reclama da sua vida? Porque eu reclamava muito de louça na pia quando eu era mais nova. Eu falava, eu odeio lavar louça, até eu entender por que tinha louça na pia. Sabe por que tem louça na sua pia, já que você não gosta de lavar louça? A partir de hoje você vai amar limpar a tua casa. Eu vou te ensinar aqui. Sabe por que tem louça na tua pia? Porque vocês tiveram comida para poder comer. Tem pessoas pedindo para que haja um copo na pia, para que elas possam agradecer por aquele copo que tá na pia. Sabe por quê? Porque elas não têm nada. Sabe por que você limpa a tua casa todos os dias? Porque todo mundo tá com saúde para sujar a casa. E Deus te deu saúde para poder limpar. E porque você tem uma casa para limpar. Quantas pessoas hoje, irmãos, se encontram em situação de rua porque não tem condições? Já parou pra pensar nisso? Eu no dia que faltou comida na minha casa, faltou literalmente tudo, não tinha nada, eu falei pra Deus assim, meu Deus, por que eu tô passando por tanta escassez? E naquele momento Deus falava pra mim, confia em mim. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo ministrava, e agradeça, porque hoje não tem louça na pia.
Irmãos, naquele dia, foi o dia que eu olhei pra situação e eu falei assim, ó. O porquê que eu abri minha boca só pra reclamar? Depois daquele dia eu nunca mais reclamei, irmãos. Eu comecei a arrumar minha casa com tanta alegria. Eu agradeço até pelo detergente que tem pra lavar a louça. Senhor, obrigada porque tem água. Porque se tem água é porque a gente conseguiu pagar a conta. Senhor, obrigada porque tem detergente. Porque se tem detergente é porque a gente conseguiu comprar produto de limpeza pra lavar a louça. Irmãos, porque a gente é tão ingrato. A gente fala, muitas das vezes a gente fala assim, ó, não tenho nada pra agradecer. E Deus olhar pra sua cara e pra minha cara e falar assim, ó, você não tem nada pra agradecer? Se eu tirar tudo aquilo que você reclama, você tá reclamando que você tem que trabalhar. E se eu tirar seu trabalho? Vai pagar a conta com o quê? Eu vou prover, mas você acredita que eu vou prover? Porque ele é assim, irmãos. Deus é assim. Se você não dá valor, muitos não davam valor aos abraços, ao ar que nós respirávamos até passar pela pandemia. É verdade ou não é? Aí você começou a ouvir muitas pessoas orando, agradecendo por poder respirar. É verdade ou não é? Muitas pessoas agradecendo por poder assistir os cultos na igreja, porque na pandemia as igrejas fechou. Muitas pessoas agradecendo por poder abraçar uns aos outros. Porque na pandemia a gente não podia abraçar muito bem. A gente aprendeu o valor da vida. O valor de estar em comunhão. O valor do ar que a gente respira, que é de graça. Porque o que mais tinha no hospital, irmãos, eram leitos de pessoas com dificuldades para respirar. Minha tia trabalhava no hospital e sabe o que ela falou? Sabe o que é mais triste? É ver pessoas chegando aqui sem conseguir respirar e olhar pra pessoa e falar, não tem mais máquina, não tem mais aparelho. E a pessoa olhar pra nossa cara e falar assim, eu só preciso de um pouquinho de ar. Já pensou? Será que você realmente não tem motivos pra agradecer? Você levantou hoje porque Deus te providenciou mais um dia de vida. Você me escuta porque Deus te proporcionou audição. Você me vê porque Deus te proporcionou a visão. Tem muitas pessoas ouvindo a live sem conseguir enxergar. Tem pessoas que estão me ouvindo do lado do leito de hospitais. E você cheio de saúde. Será que realmente você tem confiado em Deus? É um ponto que precisamos analisar. Somos movidos pelo nosso chamado. Talvez hoje você não entenda o seu chamado, mas o maior chamado, irmãos, é confiar em Deus e ter um relacionamento com Ele, sendo luz para o mundo. Afinal, como eu vou pregar sobre alguém que eu não conheço? Como eu vou falar as referências da Cristiane se eu não conheço ela? Como eu vou olhar e vou falar, o Leandro, ele é acolhedor, se eu não conheço o Leandro? Pela primeira vista, a gente fala de quem a gente conhece. Como conhecer a Deus se não há quem pregue? Como conhecer a Deus se eu não leio a palavra, se eu não tiro um tempo para orar? Como saber o meu chamado se eu não busco para saber qual é o meu chamado? Eu vou olhar pro céu e falar, e aí, qual é o meu chamado, patrão? E ficar esperando ele responder, Márcia? Não tem como, irmãos. Obrigada, Luísa. A gente precisa buscar. Como ser desenvolvido em um talento se eu não busco para ser desenvolvido? Você entende? Como falar que eu confio em alguém se eu não conheço essa pessoa? Irmãos, se chegar uma pessoa perto de você, no meio da rua, e falar pra você, eu preciso de R$50 pra comprar pão. E a pessoa, ela tiver fedendo, ela tiver com um cigarrinho atrás da orelha, e ela te pedir R$50 pra comprar pão, você vai olhar pra ela e vai falar, é viciado. Você não vai olhar pra ele e falar assim, eu vou te dar R$50 pra você comprar pão. Porque muitos olham com o olhar de julgamento. A gente só confia em quem a gente conhece, irmãos. Muitas das vezes a gente ajuda pessoas porque Deus, ele toca e fala assim, ó, eu também coloquei. Porque a caridade, eu não tô falando isso, irmãos, para que vocês peguem o que você tem na mesa, tire da sua mesa e coloquem na mesa dos outros e fique sem. Não, a caridade, ela é um dom.
administrado pelo Espírito. Se você pode ajudar, você fala assim, ó, e fecha o olho. Porque, irmãos, quantas pessoas já me falaram assim pra mim? No farol, irmã, eu preciso de dinheiro pra comprar leite. Às vezes, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um cartão. E eu falava, olha, eu tenho um cartão de débito, eu vou ali, compro o leite e te dou. E eu dava pra pessoa. E daqui 2 minutos eu dava o retorno pra fazer a volta de novo, porque às vezes eu pegava um caminho diferente pra ir pro mercado. E aí eu via a pessoa vendendo leite que eu comprei pra ela no farol pra poder comprar droga. E aí meu marido falava assim, é tão triste a gente ter que confiar numa pessoa. Eu falava pra ele assim, você fez sua parte. Se ele agiu com má fé, aí é o problema dele. Você fez sua parte. Eu levava isso pra minha vida. Você fez sua parte. Não olha. Se a pessoa vai usar droga com aquele dinheiro, você fez sua parte. Se a pessoa ela vai vender o que você deu pra ela pra poder comprar outras coisas, você fez sua parte. Deus, ele olha as suas obras. Você fez sua parte? Acabou. Às vezes tem pessoas que falam assim, ó, Juliana, ora por mim aí. Aí você ora pela pessoa e aí a pessoa fica falando assim, ó, mas você não revelou o que eu queria. Porque ela quer desafiar que você tenha um Deus. Só que Deus, ele não usa todo momento você pra fazer a revelação. Às vezes, Deus, o seu trabalho é cuidar e zelar. Não é a área da revelação. Eu não consigo fazer revelação. Quando Deus, ele fala, Juliana, você tem que falar tal coisa, amém, eu falo. Mas Deus não me revela igual aquelas pessoas que olham pra tua cara e já começam a revelar até o seu PF. Cada um tem o seu chamado, irmãos. Às vezes você chama a irmã da limpeza pra dançar e ela não tem o dom da dança, mas ela vai com todo amor e carinho. Aí os irmãos olham pra ela na igreja e falam, olha a bichinha, não sabe dançar. Toda desalicerçada. Não é o dom dela, mas ela confiou que você precisava de alguém pra dançar com ela e ela confiou que ela ia conseguir. E pra ela tá tendo capacidade de estar lá conseguindo. Porque pra ela, às vezes, ela tinha uma dor no joelho, uma dor na coluna, que não poderia deixar. Só que aí os de fora olham com olhar de julgamento. Irmãos, o nosso dom, ele não é limitado. Você tem um dom específico para aquilo que Deus te chamou. Mas Deus, ele te usa em diversas áreas se você assim quiser. Quando você fala, eis-me aqui, pai, porque eu quero ter o dom do amor, Deus vai fazer você orar pelo seu pior inimigo. E aí você vai olhar pra cara da Juliana e falar assim, ó, eu não vou orar pelo meu inimigo, porque só Deus sabe o que eu passei na mão dele. E aí Deus olha pra você e fala assim, perdão também é um dom. Vamos perdoar? É um talento que eu preciso desenvolver em você. Aí Deus faz você perdoar e faz você orar pela pessoa. Perdoar não é obrigatório conviver, irmãos. Perdoar não é obrigatório conviver. Entenda uma coisa. Você pode perdoar e deve perdoar quem te feriu. Mas conviver e ser ferido novamente seria um estado de burrice. Não é isso que Deus te manda fazer. Ele manda perdoar e amar. Amar é orar pelos outros. Isso é um sinal de amor. Conviver é algo pessoal. Paz, irmão Valdemar, desculpa se não dei oi pros irmãos. Entende? Então a gente precisa entender isso, as diferenças. Talvez Abraão, ele tenha se sentido com um frio grande na barriga, se sentido diante de um cenário desconhecido, com medo. Trocar a mesa do seu pai por uma tenda no meio do deserto, num lugar onde ele nem conhecia, talvez tenha sido um grande desafio. Porque mudanças são difíceis, irmãos. Ninguém se muda totalmente feliz. Talvez hoje você se mude de departamento e cresça, né? Você trabalha ali no caixa, aí você vai para uma gestão. Aí você fala, nossa, isso é muito legal. Mas tem os desafios que nos dão medo. Talvez Deus, ele fale assim, ó, você não vai mais morar aqui, você vai morar em outro lugar. Você tem que pagar o aluguel todo mês. Aí você fica com medo. Ai, se eu for mandado embora, como é que eu vou pagar o aluguel? Aí eu vou ter que voltar para casa do meu pai e da minha mãe. Que vergonha. E aí você trabalha direitinho pra não perder o aluguel. Aí, do nada, a empresa tem um corte porque teve um corte. Ou faliu. Aí você olha pra Deus e fala, e agora? Aí você já começa a ficar desesperado. Irmãos, quando Deus, ele te chama pra alguma coisa, não fica desesperado, não. Porque ele usa pessoas. Às vezes a gente tem aquele receio de falar, se Deus quiser, vai cair do céu, irmãos. Ele usa pessoas pra abençoar. Tem coisas que ele provê no milagre que você não sabe nem de onde veio. Mas tem coisas que ele vai usar pessoas. Já ouviram a passagem do barquinho? Tinha um homem, não é passagem bíblica, tá? É uma história. Tinha um homem que ele tava se afogando. E ele falou pra Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Deus mandou um barquinho. E ele olhou pro barquinho e falou, não,
pode ir embora. Vou continuar aqui no meio do mar, porque Deus vai me ajudar. O homem do barquinho não entendeu nada, mas foi embora. Aí veio um iate, parou perto do rapaz e falou, bora, vem, a gente te ajuda. Não vou não, Deus vai me ajudar. Uns olharam pra cara dos outros, não entenderam e foram embora. Deus mandou um cruzeiro. Parou do lado do homem, o capitão gritou, ei, vou jogar aqui a corda, sobe, eu vou te ajudar. Não, tô esperando Deus me ajudar. E o homem faleceu. E aí, chegando nas portas do céu, ele perguntou pra Deus, eu te pedi ajuda e o Senhor não me ajudou. E Deus falou, eu usei três pessoas e 3 formas diferentes pra te ajudar. Só que você não aceitou a minha ajuda. Porque às vezes a gente espera que caia do céu. Irmãos, tem coisas que Deus vai usar pessoas pra te ajudar, mas tem coisas que você tem que fazer. Ter ação. Deus mandou ou não mandou ajuda? Só que ele tinha que ter a ação de subir na corda, de subir no barco. Ele teve essa ação? Não. É a mesma coisa que eu falar pra Deus assim, ó. Eu quero água. Deus, me dá água. Eu tô com sede, me dá água. Ah, pai, por favor, me dá um pouquinho de água. Se eu não pegar o bendito do copo que tá na minha frente e não tomar, Deus não vai estar com água na minha cara e falar, toma, receba. Você pediu água, Deus deu água, só que você quer água na boca? Tem coisa que você vai ter que fazer. A mesma coisa, vou dar um exemplo aqui. Tá faltando alimento. Deus manda provisão financeira. Quem tem que ir no mercado? Eu olhar pro irmão e falar assim, não, você vai no mercado, né? Compra 3 quilos de bisteca e vai dar bandalista. Pelo amor de Deus, irmãos. A gente tá tão preguiçoso. A gente quer que as pessoas orem pelo nosso casamento, a gente não quer orar. Mas quer viver restituição. Nossa, vai... Vocês vieram pra escutar a palavra de bênção? Ô, irmãos, perdoa. Hoje vai descer um pouco de cajado. Mas a verdade liberta. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão pra viver aquilo que Deus tem pra nossa vida. Quero cura. Quero mudança. Quero viver o extraordinário de Deus. Quero viver novos caminhos, novos ciclos. Não quero renunciar. Não quero ter ação. Não quero orar, não quero jejuar, não quero ler a Bíblia, não quero um relacionamento com Deus. Você quer tanta coisa, mas não quer fazer o que tem que ser feito. Aí Deus olha pra você e fala assim, ó, eu quero que você literalmente dê um passo no escuro com fé. Aí você olha pra cara dele e fala, não, vou não, porque a incerteza paralisa. Até quando? Até quando? Até quando você vai continuar vivendo uma vida da mesma forma, querendo mudança? Ai, Deus, eu quero viver algo novo. Faz meu coração encher de novo. Não ora, não lê a Bíblia, não busca, mas quer ser cheio do Espírito Santo. Me explica como funciona isso aí, porque eu acho que eu tô fazendo errado. Porque o que eu tô aprendendo na Bíblia é que eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, tenho que jejuar. E é uma vida, minha filha, de assim, muita intensidade com Deus. Quero viver algo novo, vou começar a buscar a Deus. Aí busca a Deus, aí tem dificuldade. Aí olha pra dificuldade e fala, eu tô orando e buscando e tô passando por dificuldade. Tchau, tô indo pro mundo. Que amor é esse que você falava que tinha? Que na primeira dificuldade, tô caindo fora. Vou me afastar de Deus. Pedi algo pra Deus, Deus não fez. Deus não presta. No ponto de vista de muitos é assim. Tá? Você tá escandalizado? Eu também. Um dia eu escutei de uma pessoa assim, eu saí da igreja porque eu pedi pra Deus fazer alguma coisa e Deus disse não. Você quer um Deus ou você quer um gênio da lâmpada, amor? Porque o gênio da lâmpada vai fazer o que você quer, são desejos. Deus, ele fala sim, ele fala não. Ele é pai. Filho, pai. Não queira inverter papéis. Você é servo, ele é Deus. Não queira inverter papéis. Nem Jesus, quando veio ao mundo, ele quis ser além de Deus. Quando davam a honra e a glória para Jesus, eles falavam que não, a honra e a glória era de Deus. Por que eu e você quer honra e a glória? Fui na live de fulana, Deus falou pra fulana que ele ia restaurar meu casamento. Em 3 dias meu casamento foi restaurado. Glória a Deus.
Não, Glória é a fulana. Agora eu vou ficar assim com a fulana. Porque minha filha, ela revela e Deus faz. Aí tá precisando de uma cura. Ei, ora por mim. Aí fulana ora e você é curado. Porque Deus, ele faz por meio da graça. Aí depois Deus revela pra fulana que você é preguiçoso. Aí a fulana para de orar por você. Fulana não presta. Fulana não é mais usada. Fulana? Deus já houve um tempo que Deus usava fulana. Hoje deve estar na carne. Pedi pra orar por mim. Disse que não dava pra orar por mim, não. Que tinha a luta que eu devia passar porque Deus tinha alguma coisa pra falar comigo que ela não podia mexer, não. Aí a fulana já não é de Deus. Deus, ele fala não por livramento. E Deus, ele fala sim quando ele tem uma obra. Aprenda a escutar o não, aprenda a escutar o sim. Mas em todo tempo não para. Não para. Deus falou que ia me usar na palavra. Eu vou ser missionário. Deus falou que eu sou missionário. Vou pregar para todas as nações. Aí Deus te manda para aquele país que tá sendo perseguido. Aí Deus te manda para aqueles lugares que nem tem comida. Que você vai ter que dormir no chão, porque é isso que todo mundo dorme. No chão, numa palha. E vai ter que comer na mão, porque não tem às vezes nem prato. Aí você olha para Deus e fala assim, ó. Isso que era a missão que eu queria? Sai fora. Tem pregador que tem missão que vai para Dubai. O Senhor me trouxe para o meio de uma miséria. Eu saí da minha casa para viver uma miséria. Você sabia que o teu chamado não é uma zona de conforto? Pois é, querido. Quem tem chamado passa por aperto tanto quanto as pessoas que ainda não descobriram o seu chamado, né? Porque todos foram chamados, poucos foram os escolhidos. Por que foram poucos os escolhidos? Porque poucos disseram, eis-me aqui para isso. Deus não tá procurando pessoas que sabem fazer. Deus procura pessoas dispostas a fazer. Porque se no dia que você falar assim, ó, eu não prego mais, Deus, ele vai falar assim, você vai descansar que tu tá cansado. Eu levanto outra pessoa pra fazer o que você tá fazendo. E quando você resolver voltar, tá aqui. Mas a promessa não vai parar. O milagre vai acontecer. Seja através de você ou seja através de outra pessoa. Mas o que eu prometi vai ser cumprido. Temos muitos chamados, irmãos. Muitos chamados. Mas poucos estão realmente querendo viver. A gente pensa que evangelho é fácil. A gente pensa que viver uma vida com Deus é um mar de rosas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Uma vida com Deus é um mar de rosas. Ao ponto de ser linda, maravilhosa. E você sentir a presença de Deus é algo tão inexplicável. Mas tem espinhos. Vai ter dificuldade. Vai ter provação, vai ter obstáculo. Porque Deus, em nenhum momento, na palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, está falando assim, ó. Aceitou Jesus como único suficiente Salvador. Vai viver uma vida de luxo. Vai viver uma vida maravilhosa. Não. Vai ter dias que vai ter aflição. E nesse dia é onde você passa pela prova. Você adora? Você questiona? Ou você se afasta? Quem é você? Eu passei na prova por muito tempo. E em todo tempo eu me desesperava. Ontem, eu chorei falando para Deus, eu te agradeço. Porque eu sei que o meu socorro, ele vem do alto. E se não houver recursos na terra, os céus entrarão em ação. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu me acalmei. O meu marido, ele olhou para mim e falou assim, você acredita que eu abri a geladeira, não tinha nada, e eu falei pra Deus assim, eu tô com meu coração tão tranquilo, porque eu não sei o que vai acontecer, mas parece que Deus tá cuidando. Eu falei assim, isso é o confiar em Deus. Falei pra Deus, será que eu passei na prova dessa vez? Porque se for pra chorar, eu vou chorar, mas eu vou chorar pra Deus. Porque, irmãos, quem chora por ele é consolado e tem resposta. Então, não, às vezes, não chora pro homem, não, porque às vezes o homem, irmãos, tem tantas pessoas. Irmãos, teve pessoas que me ajudaram no momento que eu passei por depressão. Lá em 2020, que, irmãos, depois saíram falando pra todo mundo o que eu passei, a forma que eu tava e que ele me ajudou. E todo o tempo falava pra mim assim, você tem que me agradecer. Porque se não fosse eu, irmãos, eu olhei pra Deus e falei assim, eu não entendi. Aí sabe o que Deus falou pra mim? Quando a pessoa ela tá sendo usada pra fazer algo pra você, ela pode falar pra alguém, falar assim, gente, eu ajudei fulano pra incentivar outras pessoas a fazerem. Mas tem muitas pessoas que não são assim.
que elas fazem coisas por você para que o nome delas venha a ser glorificado. E aí você olha pra ela e ela vai começar a te humilhar por meio daquilo que ela fez por você. Sabe por que você tá de pé hoje? Porque eu te ajudei. Sabe por que você se alimentou hoje? Porque eu pude te ajudar. Você tem que ser grata. Então não foi Deus que te usou. Porque a partir do momento que Deus usa, em nenhum momento a honra e a glória veio pra mim. Sabe por que eu te ajudei? Porque Deus me deu condições pra poder te ajudar. Ó a diferença. Sabe por que eu te ajudei? Porque Deus tocou no meu coração. Ajuda. A diferença. E incentivar outras pessoas a fazerem. Não é olhar pra pessoa e falar assim, ó, sabe por que eu te ajudei? Porque eu tenho capacidade e você não, pobrinho. Né? Tem gente que faz isso, irmãos. Muitas das vezes a gente não rompe e não vai além porque não obedecemos a Deus. Abraão foi obediente. Ele falou, vai. E Abraão não falou, mas é pra direita ou pra esquerda? Deus falou só, vai. Ele foi. Já Noé, Deus falou, construa uma arca que vai chover. Você sabia que naquele tempo de Noé, não caía a chuva do céu? Era arado, vinha por baixo as águas, não vinha pro céu. Então quando ele falou que ia cair uma grande tempestade, ninguém acreditou. Até tinha aquelas neblinas com gotinhas, né, de água, mas não tinha chuvas fortes do céu naquela época. Então, quando Deus falou, constrói uma arca, todo mundo falou que não era louco. Na Bíblia vai falar a proporção que era a arca, a madeira que foi utilizada e tudo que foi utilizado para construir a arca. Eu achei isso lindo. E Noé, ele não questionou. Você não encontra Noé falando, Deus, eu não sei como é que eu vou construir. Noé não era carpinteiro, você sabia? Ele trabalhava com vinhas. Ele tinha uma vinha. Ele fazia vinho para vender. Ele não era carpinteiro. Mas Deus chamou ele para fazer aquilo. Ele fez a arca, salvou milhares de animais, sua família, e ali começou algo novo. Porque ele era bonito, porque ele era cheiroso, porque ele era um homem capa de revista, não. Não era considerado louco. Mas Deus chamou porque ele estava disposto a fazer aquilo por Deus que muitos dos que eram sacerdotes não tinham capacidade e não queriam fazer. Ele obedeceu, irmãos. O segredo está na obediência. O primeiro passo para viver o seu chamado é uma resposta de obediência. Caraca! Obediência. Pode parecer impossível, pode parecer improvável, pode parecer que não vai dar certo. Mas a confiança na fé é o famoso passo no escuro. Eu vou até pedir isso para os irmãos escreverem nos comentários, que depois eu quero printar. Escreva nos comentários hoje, a partir de hoje, eu darei meus pequenos passos no escuro. Ninguém vai entender nada do que vocês estão escrevendo. E é engraçado que o pessoal pergunta, por que tá escrito isso no print? Por que todo mundo tava escrevendo isso? Aí eu falo, vem pra live pra você descobrir. É o meio de causar curiosidade pra ministrar a pessoas futuras. Eu vou até escrever aqui, ó, também. A frase do dia. A partir de hoje, eu darei meus pequenos passos no escuro. Escreve nos comentários, tenha fé, declare isso sobre a sua vida. Eu vou tirar um print rapidinho, tá? Mas só um minuto que eu não acabei a ministração, já vou finalizar. É que senão eu... Ui! Subiu com tudo aqui. É que senão eu esqueço de tirar print depois, no final. Aí eu fico, irmãos, eu postei no Instagram. Eu vou postar no Instagram e esqueço de postar, irmãos. Porque tem dia que na correria eu esqueço. E é engraçado que ninguém entende nada. Eu vou postar aqui também no TikTok, tá, irmãos? Ninguém entende nada.
Aí as pessoas que viram você comentando que te conhecem vai perguntar: ô Cristiane, por que você colocou aquilo, mulher, na live? Aí você vai falar assim: vem na live. É o segredo. Vem na live. Os nossos pequenos passos no escuro, irmãos. Eita glória. Eu gosto assim, passos de fé. Nossos pequenos passos no escuro. Você sabia que Abraão, às vezes você fala assim: Juliana, para viver o meu chamado é meio difícil, porque tudo diz não. Aí eu vou falar até para você viver sonhos, chamado, porque hoje a gente tá falando sobre sermos movidos pelo chamado. Deus te chamou? Vai. Se encoraja e vá. Abraão confiou em Deus em vários aspectos. Deus falou que ele ia para a terra prometida, onde Deus iria ali fazer manar leite e mel. Leite e mel não, perdão, irmãos. Que Deus ia dar para ele uma terra prometida. Que ele seria o pai de uma grande nação. Terra prometida, leite e mel, irmãos, é da passagem do povo no Egito. A esposa de Abraão era estéril, tinha a idade avançada. Abraão tinha a idade avançada quando Deus deu Isaac. Ele vai ser pai de uma grande nação. A descendência de Abraão, ela vem até hoje, irmãos, até o dia de hoje. Ainda assim, Deus prometeu que ele teria filho com Sara e que se tornaria parte de uma grande nação, e Abraão acreditou, obedeceu e viveu. Abraão fez o quê? Acreditou, obedeceu e viveu. Mas fica tranquilo, às vezes a gente não acredita não, mas Deus, ele, para provar que ele é Deus e foi ele que falou, ele faz. Porque Sara, quando os anjos passaram ali pela tenda de Abraão para falar sobre a promessa, ela deu risada. Ela fez: ai meu Deus, como é que eu vou ter filho? Que pessoas doidas. Eu sou senhora já. Nem menstruo mais. Já tô aqui naquela parte que tá tudo travando já. É coluna, é cintura. Aí ela quis até ajudar Deus na promessa, né? Falou para Abraão se deitar com a sua serva, ter um filho, e aquele filho seria o filho da promessa. Aí sabe o que aconteceu? Ela ficou com ciúmes quando a criança nasceu. Que a serva tinha uma boa convivência com a criança e com Abraão. E expulsou a serva. Só que a serva voltou. E aí, sobre a vida de Ismael e de Isaac, teve a promessa. A promessa era só para Isaac, mas Deus falou que a promessa era sobre a descendência. Inicialmente, os planos de Deus era só para Isaac, mas como tinha Ismael não era filho também de Abraão? Não era descendência de Sara, mas a promessa foi para Abraão. Então assim, Deus deu também. Hoje, o maior conflito é sobre Israel e a Palestina, que são as descendências de Isaac e Ismael. Era para estar tendo guerra? Não, mas Abraão quis dar uma forcinha para Deus, e os nossos passos, quando não são direcionados, eles têm consequências. Uma coisa que eu aprendi é: não dê o seu jeitinho brasileiro naquilo que Deus não mandou você fazer. Porque assim, às vezes Deus, ele fala para você assim, ei, eu vou fazer de você, eu vou te dar um casamento maravilhoso. Aí você se inscreve no Tinder. Aí você começa a namorar pessoas totalmente tóxicas e fala: nossa, Deus não falou que ia me dar um casamento maravilhoso, mas você soube esperar? Às vezes a gente faz as coisas que é culpar Deus. Foi Deus que mandou você fazer aquilo? Você tá tendo a consequência daquilo que você escolheu. Aí você vem falar que foi culpa de Deus? Ô, filho, faz isso não. Fica feio pra você. Porque na hora que o Espírito Santo falar pra tu, quem que foi que escolheu? Vai ser triste. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então você às vezes fala pra Deus: Senhor, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Ele vai pegar uma pessoa do jeito que você escolheu,
que seja um homem de oração, uma mulher virtuosa, e vai colocar com você. Só que às vezes a gente tem a mania de querer dar o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro só causa frustração. Ah, irmãos, é a realidade. É a realidade. Eu vou falar o jeitinho brasileiro que eu dei. A gente já tá encerrando, tá, irmãos? Eu vou falar o jeitinho brasileiro que eu dei. No ano de 2018, a gente queria um carro, porque quando a gente vai pra igreja, a nossa igreja é longe. E eu queria um carro. E aí, a gente fez de tudo pra ter o carro. Deus falou, eu vou dar o carro no precinho. Sabe quando você pede pra ser humilhada? Não, eu pedi pra ser humilhada. Irmãos, eu prego assim, tá? É que tem gente que às vezes fica escandalizada. Nossa, ela prega, é tão galera. Eu sempre pedi pra Deus pra que eu pregasse de uma forma em que crianças, adolescentes, adultos e senhores de idade entendessem. Então é assim que eu prego. Escandaliza, não. Aí eu falei pra Deus que eu queria um carro. E Deus falou assim, espera que eu vou dar o carro pra vocês no precinho. Quando a irmã falou pra mim que Deus ia me dar um carro com o valor de menos de 6 mil reais, eu comecei a andar em todas as lojas pra caçar esse carro. Não achava um carro desse. Falei, mentira, velho. Falei assim, vixe, a irmã entregou na carne. Aí eu comecei a fazer o quê? Tentar pegar no boleto. Irmão, se eu soubesse o que aconteceu, eu tinha ficado bem quieta na minha. Compramos o carro em 2019, no finalzinho do ano. 2020 decretou o quê? Pandemia. Quem pegava Uber no meio da pandemia, irmãos? O pessoal ou pegava pra ir no mercado, isso era muito raro, ou pegava pra ir pro hospital. Nessa palhaçada eu peguei Covid. Fiz que nem Sara. Olhei pra promessa, ri da promessa, debochei da promessa e falei assim, do meu jeito é mais fácil. Naquela época, os bancos fecharam. O bendito do boleto, quando fechou tudo, fechou também a agência. O bendito do boleto não lia o negocinho ali. Liguei pra agência. Um funcionário da BV Financeira, que estava trabalhando em home office, disse pra mim que ia me mandar o boleto. E aí eu tinha recebido um valor de 8 mil reais. Eu falei pro meu marido, vamos fazer assim, como decretou pandemia, a gente não sabe até quando vai terminar. Você tá ganhando um dinheiro com o Uber, eu vou antecipar as parcelas do carro. Eu tenho 8 mil, eu vou pedir pra ele antecipar. Vou falar assim, ó, faz uma conta só com um valor, né, das quantidades de parcela que deu 8 mil e eu vou pagar de uma vez. Irmãos, eu levei um golpe de 8 mil reais na minha cara. E eu nunca pensei que eu ia ser tão trouxa. Eu falei assim, meu Deus do céu, que burra. O funcionário, ele trabalhava na BV Financeira. E eu nunca mais consegui esse dinheiro de volta. Sabe por quê? Eu trabalhava na CIA como liderança. Sabe por quê que eu não consegui esse dinheiro de volta? Porque eu agi da forma que eu queria. Irmãos, eu tinha 8 mil reais na conta. Eu paguei o boleto de 8 mil reais. O carro atrasou. Eu achei que estava antecipando as contas. Pulei 8 parcelas e comecei a pagar o restante, achando que eu estava certa. Quando o carro deu problema e o fiscal me ligou informando que o carro estava atrasado, eu falei, como que o carro tá atrasado? Tá com 8 parcelas adiantadas. No dia que a gente fez a devolução amigável do veículo, porque não chegou um estado da pandemia, onde deu lockdown total, e a gente não ia conseguir pagar as parcelas, eles vieram buscar o carro, né? A gente devolveu o carro de forma amigável. Irmãos, eu olhei pro carro sendo levado, eu só falei assim, ó, Deus me deu, Deus tomou. E eu olhei pro meu marido e falei assim, ó, que você nunca mais venha tentar. Porque assim, irmãos, eu falava pra ele, calma, Deus falou que vai dar, Deus vai dar. A gente tava indo na agência olhar, porque eu falei, vai vir de uma agência. Mas o meu marido, ele ficou assim, vamos tentar consórcio. Vamos tentar boleto. Eu falo assim, vamos esperar
E ele ficava, não, boleto, vamos boleto. E eu, não, vamos esperar, boleto, Ju, boleto. Maldita hora que eu escutei, eu falei pro meu marido assim, tem hora que calado você é uma benção. A mulher sabe edifica a casa, irmãos. Eu fui completamente a mulher tola. E aí levaram o carro. E a gente ficou sem carro, com uma dívida de 23 mil. Porque eu não sabia que devolução de forma amigável. O tempo que fica no bendito do pátio, eles cobram. Não me informei. Irmãos, cobraram o pátio. A gente foi devendo 8 parcelas, certo? A gente quitou o carro. Quitou o carro faltando 8 parcelas. Quando finalizou as parcelas do carro, foi quando eles vieram buscar o carro. Eu já tinha quitado as parcelas. Pra mim, o carro já tava na nossa mão. Por causa de 8 parcelas do golpe, tivemos que devolver o carro. Aí ficou a parcela do golpe, mais o valor do pátio. Até vender o carro. Porque eles não estavam fazendo... o carro não foi para leilão de imediato. Ele ficou um tempão no pátio. Depois da pandemia, irmãos... 23 mil. Uma conta que era 8 mil ficou 23 mil. E tá lá. Porque hoje a gente correu atrás para ver se diminui o valor e falam que não se importam que teve o golpe, porque não foi culpa deles. O que eles fizeram foi demitir o funcionário. E sabe por que isso? Porque eu quis passar na frente do que Deus mandou. Então hoje eu tô assim, ó. Tá faltando pão. Deus proverá. Não tem água. Deus proverá. Juliana, se você não pagar a internet, vai cortar. Deus chamou para nós fazer o vídeo, Deus chamou, o nosso chamado tá nas redes sociais, Deus proverá. O coração acelera, a gente chora e fala, Deus, entra em providência. Porque é difícil, irmãos. Eu tenho 2 crianças. Então, assim, é muito difícil, né? Aí você olha pro cenário e fala assim, ó, eu tô chorando porque meu coração tá aflito, mas em todavia eu sei que Deus proverá. Então, não tenta fazer aquilo que Deus não mandou você fazer antes do tempo. Agora eu vou contar a benção, né? Que não é só de... Perdão. Não é só de tristeza que vive o homem. Ano passado, um irmão da minha igreja me ligou e falou, Ju, ano retrasado. A bênção já tem 1 ano aí, irmãos. O irmão me ligou da igreja e falou assim, Ju, tem um rapaz que vai mudar pra Bahia. E lá na Bahia, a esposa dele ganhou 2 carros da família. Ele não vai precisar do carro que ele tem, mas ele tá vendendo porque ele quer comprar as passagens pra ir de avião. Tá 5.500. Você não quer ver o carro? O meu carrinho, ele não paga nem PVA. Ele é do ano 97, ele tem minha idade, irmãos. O meu carro tem 27 anos, vai fazer 28 esse ano. E ele é um Corsinha. Ele tem que pintar o carro, né? Tá bem, a pintura bem desgastada. Tivemos que trocar várias peças do carro, irmãos, porque o homem remendou tanta peça na base do Super Bonder e da cola quente, a gente teve que mandar arrumar. Mas assim, no dia que eu vi o carro, na hora eu falei assim, a gente não vai dar nenhum passo sem Deus mandar. Porque eu olhei pro carro e falei, não é o carro que Deus quer. Porque Deus não ia me dar um carro assim. Ano 97... sem pintar, fazendo... Falei, não. Parece que o carro tá engasgado. Tá com Covid o carro. Irmãos, se eu chegasse na sua casa, você sabia que eu tava chegando. Porque o carro ficava... porque tava com problema no escapamento. Misericórdia. Aí eu orei pelo carro. O carro não tava 5 mil, perdão. O irmão me ligou falando que o rapaz tava vendendo o carro por 8 mil. E eu tinha ganhado uma causa na justiça de uma empresa. E aí eu recebi, nessa causa da justiça, o valor que dava pra pagar os 10 mil do carro. E eu falei, eu vou comprar o carro. Quando eu vi o carro, eu falei, eu não vou comprar o carro. Não vou, não. Aí meu marido, a gente vai. Eu falei, não vou. Eu falei, o cara tá pedindo 10 mil nisso aí. O carro tá tossindo, Emerson. O carro tem asma.
meu Deus. Aí eu falei pro homem, eu não vou dar 10 mil nesse carro, não. Eu vou dar 5.500, porque foi o valor da promessa. Lembra a promessa? O homem falou, mas eu tô vendendo por 10 mil, moça. Ele não tinha falado o valor de 5 mil, irmãos, perdão. Eu que falei. E aí ele falou assim, 5.500 é muito pouco. Falei, ó, tá aí. Se o irmão quiser 5 mil, a benção é minha. E fui embora. E aí, a gente saiu dali procurando em todas as agências carro. Em todas as agências. Falei, não, meu Deus, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um carro. E aí, o irmão me ligou e falou assim, eu vendo pra você por 5.500. Posso levar hoje na sua casa? Irmãos, eu não precisei nem buscar o carro. O carro veio até mim. Quando o carro chegou na porta da igreja, ele veio no... Já sabia que ele tinha chegado. E os irmãos, que é isso, misericórdia? Eu falei, é minha bênção. Minha promessa chegou. E da minha promessa, não. Aí, o restante do valor, dos 10 mil, que Deus tinha no carro, a gente usou pra trocar as peças. Então hoje, se eu chegar na sua casa, você não vai ouvir que eu cheguei na sua casa. O meu carro não tá mais tossindo. Ele foi curado em nome de Jesus. Porque a promessa, irmãos, ela é um passo no escuro. Deus falou que ia dar ou não ia dar? Ia. E sabe por que ele não me deu o melhor carro? Porque eu fui desobediente. Ele poderia ter me dado melhor? Poderia. Mas Deus conhece a situação. Esse ano eu tô desempregada. Você acha que eu ia ter dinheiro pra pagar 1.000 e pouco no IPVA? Deus sabe de tudo, irmãos. Talvez daqui até o final do ano eu falo pra vocês, irmãos, eu troquei de carro. Mas enquanto isso eu tô com um 97, que tem minha idade, que se chama Bebê. Meus filhos apelidaram de Bebê. Porque falavam que ele só andava no choro. Porque, irmãos, era assim, era um choro naquele carro. Era na base da fé. Era oração, Senhor, faz o carro andar. Então assim... fé. O carro ia e voltava. Então assim, Deus ele cuidou, irmãos. Hoje o nosso carro tá bom, graças a Deus. Meu esposo usa pra trabalhar. Nós vamos pra igreja com o carro. Vai fazer passeio com as crianças, vai no carro. A gente tem agora isso. A gente faz tudo com o carro. Promessa. Juliana, mas a gente não tá falando sobre ser movido pelo chamado. Você começou a falar de promessa. O seu chamado é uma promessa. O seu chamado está conectado com aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Tá tudo interligado. Para descobrir o chamado e para viver a promessa, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de jejum, tem que ter uma vida baseada na palavra e tem que ter uma vida de relacionamento com Deus. Se você quer viver uma promessa, vivendo da forma que você tá, me desculpa, você vai viver que nem o meu carro, chorando e a base da fé, pedindo pra alguém trazer revelação. É fazendo... Pelo amor de Deus, você precisa viver milagres. E o milagre só se vive com posicionamento. Doeu aí? Doía aqui também. Depois que eu entendi o que era, os tapas pararam de ser tão dolorosos. Porque, irmãos, o pai corrige o filho que ama. Se Deus tá te despertando pra alguma coisa, é porque ele precisa que você venha ser despertado pro milagre. Porque senão você vai viver uma vida inteira pedindo pra Deus, pra que você viva um milagre, e você não vai viver. Eu não vim falar pra você, você tem coisas pra viver, porque você sabe o que Deus prometeu pra você. Só você e Deus sabe. Eu quero saber, não. Não peça revelação que eu tô sem paciência. Cadê? A gente tem que se estar sujeito à vontade do Senhor. Abraão viveu milagres? Viveu ou não viveu? Viveu. Mas foi de qualquer jeito? Deus falando assim, sai do meio da tua parentela. Eu não. Tenho dinheiro. Sai do meio da tua parentela. Eu não. Eu vou pra onde? É pra Dubai? Porque se for pro meio do deserto, não vai me levar, não. Tu pensa que tu é quem? Pelo amor de Deus, eu não. Abraão não viveu assim. Deus falou, apesar que Abraão teve um grande conflito no início da sua caminhada, porque Deus falou pra ele que era pra ele sair do meio da parentela, só ele e a esposa dele, afinal, eram uma só carne. Mas ele resolveu levar o sobrinho. Não queira levar com você... Ixi, nossa, agora vai doer. Não queira levar com você na sua caminhada quem Deus não chamou pra viver o milagre que você tem. Recebe que dói menos, recebe. Irmãos, teve vezes
Eu falei pra uma pessoa algo que Deus falou pra mim que ele ia me dar. E sabe o que a pessoa fez? Ela fez de tudo pra tentar viver o que eu tinha que viver. E sabe o que Deus falou? Agora eu vou paralisar o seu projeto, você vai dar uma pausinha, a pessoa vai se afastar pra você tomar vergonha na tua cara e começar a entender que quando a promessa foi feita pra você, ela foi feita pra você, ela não foi feita pro outro, porque senão estaria na promessa Juliana, fulano, ciclano, beltrano. Quando Deus começa a afastar pessoas de você, não começa a correr atrás das pessoas, não. Fala pra Deus, Senhor, eu não sei porque que fulano saiu. Se for da vontade do Senhor, fulano vai voltar. Mas se não for, eu vou viver a promessa mesmo assim, porque a promessa foi feita pra você. Não queira levar ló com você, não. Porque senão a confusão vai ser certa. No dia que a promessa não cumpriu, e a pessoa olhou pra minha cara e falou assim, não, acho que a promessa não foi feita pra você, não. Sabe por quê? Olha o Espírito Santo no passarinho. Quando a pessoa chegou em mim e falou assim, acho que a promessa não foi feita pra você. Eu vou até contar pros irmãos rir. A pessoa se inscreveu no BBB. Sabe esse BBB novo? A pessoa se inscreveu no BBB de amigos. Porque ela achava que a promessa que Deus tinha pra minha vida era junto com a pessoa. E no momento que a pessoa falou, eu vou me inscrever, na minha cabeça já veio assim, ó, não vai dar certo. Porque a promessa não tinha outra pessoa inclusa. Não é sobre o BBB, tá, irmãos? Deus não me falou que eu vou entrar no BBB, não. Tá repreendido. É muita baixaria. Aí eu ia ser cancelada. Porque na hora que Deus começasse a usar pra falar coisa pros irmãos, o concerto já era. Ia sair de lá porque alguém me deu uma coça. Então, Deus prometeu e a pessoa se inscreveu. E aí, quando a promessa não aconteceu, ela duvidou. Mas a promessa nunca foi o BBB e a promessa nunca foi pra ela. Quando Deus afasta as pessoas da sua vida, entenda só uma coisa. Teve um motivo. Deus conhece a intenção do coração dos irmãos sem que você conheça. A gente olha e idealiza sobre as pessoas aquilo que a gente enxerga. Deus sabe o coração. E pra promessa, não é todo mundo que vai estar com você. Tem pessoas que Deus me entregou a promessa quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tenho 27. 15 de abril eu faço 28. Glória a Deus. Deus me entregou uma promessa quando eu tinha 27 anos. 15. Que eu só comecei a dar os primeiros passos no ano de 2020. Muita gente que tava ali quando a promessa foi entregue e escutou, eram amigos meus muito próximos. E Deus tirou todo mundo. E quando Deus tirou, eu insisti na amizade. E aí sabe o que Deus falou? Enquanto você não entender que quem tá tirando sou eu, porque eu preciso fazer algo na sua vida que não tem nada a ver com essas pessoas, porque a promessa com elas é outra, aí você vai viver um milagre. Quando eu me afastei de pessoas e comecei a aprender que a renúncia também faz parte do chamado de Deus, porque o chamado de Deus me ensinou que eu preciso renunciar, e eu me posicionei, foi quando eu comecei a ter um encontro verdadeiro com Deus e aprendi o que era realmente aquilo que Deus tinha pra minha vida. Eu só fui saber o que Deus tinha pra fazer na minha vida há 4 anos atrás. A promessa aconteceu quando eu tinha 15. Cabeça dura. Querendo viver os hábitos da mesma forma que eu estava. Não queria mudar nada em mim. Não queria renunciar. Queria que fosse do meu jeito. Aí Deus olhou pra minha cara e falou assim, gata, deixa eu te falar uma coisa, princesa, lindinha, florzinha e docinho. Tem uma promessa. Só que não é no seu tempo e não é do seu jeito. Pelo amor de Deus, se tiver alguém aqui de quadrilha, eu tô só fazendo sinais por conta do 1, 2 ou 3, pra mim não perder minha linha de raciocínio. Não é só de nenhuma facção, não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tá repreendido. Porque hoje em dia você pode fazer nada, né? Senão já... Misericórdia. Deus sabe muito bem da tua promessa. Ele sabe o tempo certo de te entregar. Ainda que eu houvesse estipulado tempos e eu fui frustrada porque eu achei que ia acontecer no meu tempo. Talvez hoje a sua frustração seja porque não está acontecendo aquilo que você achava que era para acontecer. Mas não é por isso que Deus te abandonou. Que Deus te deixou sozinho. Não é por isso que Deus, ele esqueceu de você. Não, não é por isso não. É porque ele precisa ainda
fazer com que coisas em você sejam alicerçadas para que você viva o milagre. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Deus, ele fez uma promessa para você. Só que a promessa, ela tem uma identidade para que você possa viver. Tem uma promessa que você vai precisar viver na sua vida, que você vai precisar saber administrar. E se você não souber administrar, você só vai se frustrar. Então, pergunte para Deus: Senhor, esses são os meus sonhos. Se possível, alinhe os meus sonhos com os seus e me ajuda a viver os meus sonhos e os seus. Mas se não, que seja feita a sua vontade. Mas me indique o caminho que eu devo seguir. Me ajuda a ser desenvolvido para poder administrar o que eu preciso administrar. E confia. E confia. Você tem um chamado. Se você não sabe qual é ele, peça para Deus direcionamento. Ele vai te ensinar, ele vai te instruir. Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Que o nosso irmão Leandro, ele falou, né? Eu tenho um chamado de aconselhamento. Use o seu chamado. Não trava o seu chamado. Faz. O que Deus mandou você fazer, faz. Hoje a nossa hashtag foi: a partir de hoje eu darei meus pequenos passos no escuro. É o passo de confiança que você vai olhar e você vai falar: pode não estar indo tudo bem, mas quem me chamou foi Deus. Ele garante. É tempo de sermos movidos pelo chamado e não pelo cenário. O cenário tá de dor, tá ao contrário. Mas seja movido pelo chamado, não pelo cenário. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que eu não sou capaz. Seja movido pela voz que te chamou. E não pelo homem. O homem é falho. O homem te mede e me mede com a régua deles. O homem me mede e te mede com aquilo que eles acham capaz ou não. Muitas pessoas não acreditam que você vai chegar lá porque cresceram com você. Por que Deus ele tira a gente da parentela? Sabe por quê? Porque, irmãos, muitas das vezes os parentes, eles olham pra você e ele fala: você nasceu pobre como todos nós e você vai morrer pobre. As pessoas não acreditam que você vai chegar tão longe porque elas não chegaram. Só que você não é quem as pessoas acham que você é. Você é aquilo que Deus está te desenvolvendo para viver. Então assim, Deus te capacita. Deus, ele coloca sabedoria. Deus, ele guia os teus passos. Então muitas das vezes Deus vai te tirar do seu cenário para você viver milagres, porque ele sabe que no meio do seu cenário você não vai conseguir avançar. Então se Deus falou se afasta, se afasta. Se Deus falou encerra vínculo, encerra vínculo. Ah, mas é parente. Encerra vínculo. Deus mandou encerrar, encerra. Ah, irmãos, pode ser o Papa. Encerra vínculo. Mas não para, não. Se Deus mandou, faz. Só faz. Deus mandou eu começar a fazer tal coisa. Por que você não tá fazendo? É só fazer. Deus falou pra mim orar mais. Por que você não tá orando? É só orar. Deus falou que eu precisava jejuar pra viver a promessa dele. E não tá fazendo por quê ainda? Se Deus tá falando pra você ser movido pelo chamado, e a partir de hoje, você ser guiado por aquilo que ele falou que ele faria na sua vida, só faça. Juliana, Deus falou que ele vai me dar uma casa própria. Qual é o seu chamado? Deus falou que ele tá me usando na área do amor, pra me cuidar de pessoas que estão feridas. Então faz aquilo que Deus mandou você fazer, que a tua casa ele provém, irmãos. Ele provê o que você precisa, desde que você faça o que ele mandou. Por que você não tá fazendo? É só fazer. Mas eu não tenho recursos. Começa da forma que você tem.
Sabe como é que eu tô gravando a minha live hoje? 2 desodorantes e um livro, porque eu não tenho o pedestal de colocar aqui. E a minha ring light, ela veio com defeito, ela não fica parada. Então, assim, começa com o que você tem. Sabe o que fala na palavra? É que fiel a gente é no... Vamos ver se alguém acerta. Fiel a gente é no quê? Vamos interagir aqui. Fiel a gente é no quê? No pouco, exatamente. Não é fiel você é quando você chegar lá. É fiel você no pouco. É no que você tem agora. E sobre o muito eu te colocarei. Só que as pessoas, elas entendem assim, sobre o muito eu te colocarei. Mas e o fiel no pouco? Você esquece? Ou você só pega a parte do versículo que te convém? Fiel você no pouco e sobre o muito eu te colocarei. A promessa não é eu te colocarei no muito, faz o que você quiser da sua vida que eu não tô nem aí. Não é assim. É fiel você no pouco, é no hoje, é um passinho de cada vez. E sobre o muito eu te colocarei. Não é a Juliana, não é o Leonardo, não é a Karina, não é o Osiel, não é a Nicole, não é o Adriano. Quem te colocará é Deus. Quem fez a promessa foi Ele. No meio do período de dificuldade, Ele pode mandar recursos utilizando pessoas, mas a honra e glória vai ser dele. Fiel você é no agora. Quer viver milagre, mas não quer andar, não quer se mover. O que cai do céu, irmãos, é chuva e cocô de pombo, dependendo do lugar que você esteja. O milagre acontece quando nós temos ação. Somos chamados por um propósito. Que venhamos ser movidos por Ele, confiando naquele que nos chamou. E não paralisado. Paralisado você não vai para lugar nenhum. Ou você toma um posicionamento e começa a fazer o que Deus mandou você fazer, para que Ele te proporcione o que você precisa e o que você pediu. Ou você vai viver 2025 igual 2024, igual 2023. No final do ano não vem reclamar com a Juliana porque eu te falei agora, entendeu? Você não é criança, você entendeu o que eu falei. E para dizer que eu não falei o que eu falei, eu salvarei essa live. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui em cima a gente tem um coraçãozinho laranja, para os irmãos que quiserem. Para quando for receber notificação, clica nele, ele vai mandar um presentinho de 1 centavo. Os irmãos mandam e vocês ficam participando da nossa equipe aqui, ó. É esse coração laranja aqui. Aqui, tá? Quem quiser, clica. Aí vai aparecer para participar da nossa equipe, tá? Quanto que eu pago por mês? Nada. Você só clicou uma vez, aí já entra na equipe. Aí aparece isso aqui, ó. Junte-se à nossa equipe. Vamos lá? Você ouviu a promessa? Você não sabe seu chamado? Ora. Você ouviu a promessa? Já sabe seu chamado? Faz o que Deus mandou você fazer. Mas e a promessa? Faz o que Deus mandou você fazer. A promessa, você descansa, faz o que Deus mandou você fazer, e a promessa Deus cumpre. Não sei o meu chamado, Ju. Não tem problema. Hoje você vai orar e vai pedir para Deus te mostrar qual é o seu chamado. E aí você começa a analisar o que você faz de melhor. Às vezes é só limpar a casa. Você fala assim, nossa, meu trabalho é limpar a casa. É o zelo. É o cuidado. Isso é o chamado. O meu chamado, Ju, eu não posso ver alguém precisando de ajuda que eu vou ajudar. O seu chamado é o ajudador. É o bom samaritano. Lembra da passagem do bom samaritano? O levita era escolhido, o sacerdote era escolhido, mas quem foi ajudar foi o bom samaritano. Você entende? Pode ter chamado, mas se não tiver posicionamento, não é escolhido para nada. Para nada. Deixa Deus cuidar de você. Se você tem muita dúvida, vai no culto. Mas aí você vai no culto já assim, ó, papel e caneta. Eu vou te mostrar como é que faz. Você vai, assim, ó, pega o teu papel. Não tem post-it que é caro? Caderno, papel de caderno. Papel higiênico. Pega, põe na Bíblia e vai.
Aí não tem papel higiênico, pede pro vizinho papel higiênico. Mas vai. Pegou o papel, vai pra igreja e começa a anotar do início ao fim do culto tudo que foi passado ali. As palavras, os louvores, o nome dos hinos que vão cantar, ou um pedaço do hino que você lembrar, que às vezes a gente não sabe hino, né? Eu mesmo, irmão, se você falar assim, ó, Juliana, canta Tu És. Eu vou olhar pra tua cara e falar assim, o que é isso? E é um hino que a gente canta direto, porque eu não conheço hino por nome, eu conheço por pedaço da letra. Então, escreve ali a oração do irmão. Qual foi a primeira mensagem do dia hoje? Qual foi a pregação do final da noite? Qual foi a oração? O que o irmão falou que ia acontecer? O que o irmão leu? O que o irmão cantou? E você vai anotando tudo. No final do dia, você vai saber a resposta do que Deus tem pra sua vida quando é questão de promessas e providências e direcionamento. Chamado, ele vai mostrar pra você. Então você vai começar a ver que você tem alguma coisa muito boa que você faz e que Deus te chamou. Se porventura não for aquilo que você é capaz de fazer, o que for o seu chamado, for outra coisa, Deus no culto vai usar alguém pra falar. O teu chamado é tal. Use. Faça. Porque Deus deixa claro, tá? Você não vai ter dúvidas. Quando você tiver um chamado, você não vai ter dúvidas do que ele é. Faz isso. E eu creio, realmente, faz isso que vocês vão fazer muita diferença. A Mimi colocou aqui, né? Eu estava sentindo no meu coração de doar lanches para pessoas de rua. Irmão, eu também tenho muita vontade. O meu sonho, o meu sonho, quando eu trabalhava na C&A, eu ganhava bem, eu ajudava muitas pessoas. Eu ajudava muitas pessoas de rua. Ninguém sabia disso. O meu projeto esse ano é ajudar pessoas no orfanato. E eu quero muito ter condições financeiras para ajudar a igreja, né? Que a nossa igreja tá crescendo. E ajudar, eu tenho um sonho muito doido. É assim, tem aquelas pessoas que pedem dinheiro no farol, que geralmente vai com criança. Eu quero poder levar sempre no carro brinquedo e cesta básica. Pra quando eu parar, ou um saquinho de doce, sabe? Se não for brinquedo, porque às vezes a gente não sabe se vai ser menino ou menina, né? E aí eu quero sempre parar nesse farol e dar a cesta básica mais o presente, sabe? Um mimo pra criança. Porque, irmãos, é tão triste a gente ver as pessoas... Não é, Alana? Gente, eu tenho esse sonho. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, que sonho besta. Pode ser besta pra você, pra mim é a coisa mais legal do mundo. Eu entregar pras pessoas, assim, poder, sabe? A pessoa falar, irmã, você tem R$1 pra me dar? E eu falar, irmão, não tenho R$1, mas eu tenho uma cesta básica. Uma box of good. Né? Uma cesta básica. Um chocolatinho pro seu filho. Fala assim, irmão, pelo amor de Deus, sou da igreja, tá? Não tem nada aqui pra fazer passar mal, não. Eu lembro que quando eu ia no Burger King, toda vez que eu ia pra comprar algum lanche pros meus filhos, antes, quando eu tinha condições, eu comprava sempre um a mais. Porque a primeira pessoa que parava na minha frente, eu falava pra Deus, Senhor, que esteja com criança, pra me dar o lanche e o refri. E a batata. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, as crianças tá ali com o pai o dia inteiro, tá sem comer. E o pai às vezes não tem dinheiro, tá esperando um dinheirinho pra poder comprar uma coisa pra poder comer. E a criança tá ali um tempão sem comer. E aí eu falava pra Deus, Senhor, põe na minha frente uma pessoa que tá já pedindo dinheiro e que eu possa abençoar essa vida e a criança. E aí a pessoa parava. E aí um dia eu achei mal bonitinho. Parou do meu lado uma família. E o menininho, ele tinha acho que 4 anos. E ele botou a cabeça dentro do carro assim. Eu não vi ele. Eu vi ela pedindo. E eu falei assim, Deus, cadê a criança? E o menino deu um pulo na porta do carro. Ele, nossa, que legal. Você foi naquela lanchonete famosa, né? Aí o Burger King. Aí a mãe dele, sai, menino, da porta. Para, que coisa feia ficar pedindo as coisas pros outros assim. Aí ele falou pra mim, eu nunca comi. E aí eu falei assim, você acredita que eu tava esperando você? Aí ele deu risada. Aí eu falei assim, eu tava esperando você. Aí eu falei pra mãe dele, eu posso dar pra ele? Aí ela autorizou, né? E aí eu dei pra ele o lanche, a batata e o refri. Gente, ele sentou naquele chão e ela começou a chorar. E ela falou assim pra mim, nossa, moça, a gente faz 2 dias sem comer. E ele falou pra mim assim, mãe, eu orei e Deus falou que vai me dar um lanche daquela lanchonete. Você acredita? E a mãe dele falou, não vai dar. A gente tem dinheiro. E aí, irmãos, quando eu dei pra ele, ele falou assim, você foi resposta da minha oração. Eu falei, gente, ele só queria um lanche. Nossa, essa história pra mim até hoje é assim. Porque, gente, ele só queria um lanche. Você tem noção disso? Que às vezes você tá comendo, literalmente, o irmão falou da barra de chocolate. Se você tá comendo uma barra de chocolate, às vezes tem uma pessoa pedindo pra Deus, Senhor, como eu queria comer um doce. Faz tantos anos que eu não como um doce.
Nossa, irmãos, é tão bom você poder fazer a diferença na vida de alguém. E você escutar, você foi resposta à minha oração. Que nem os irmãos eu vi, os irmãos falando aqui, né? Você foi, hoje a live falou muito comigo. E você não tem noção quanto a gente ora e jejua pra Deus fazer isso, irmãos. Pra que diminua a Juliana e pra que ele fale. É muita oração em jejum, irmãos. Muita oração em jejum, é um alto preço que está sendo pago. Então é tão bom quando a gente vê as pessoas falando que tem visto Deus. É muito lindo, né? Me acalmar aqui, que se eu começar a chorar, eu tenho um pequeno problema de entupição de nariz. E aí já é. Eu não vou conseguir falar. Então não desiste. Seja guiado pelo chamado. Permita que Deus, ele fale com você e ele venha transformar o teu cenário. Sabe o cenário de dor? Deus, ele é fiel para transformar um cenário de dor no seu maior milagre. Às vezes Deus não vai precisar tirar você do meio da sua parentela. Às vezes ele vai te honrar no meio da sua parentela antes dele tirar você daí. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele é fiel, irmãos. Sempre fiel. Nunca deixa você fracassar. Ju, mas eu fracassei. Não. Para. Tu só parou pra descansar. A única pessoa que é fracassada é o diabo, que já perdeu ali. Já perdeu a guerra. Você não é um fracasso. Você é um projeto que Deus investe todos os dias em você. Mas a pergunta agora é: você tem se posicionado para fazer valer a pena todo esse investimento? Mateus 6,33, e eu já encerro. Deus diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é difícil. Somos nós que dificultamos. Pegou a indireta? Deus, ele deixa claro o que é pra gente fazer. Buscar o reino dos céus. Não ficar desesperado com a promessa. Descansa na promessa. Busque. Faça o que Deus te chamou pra fazer. Administre o que ele colocou nas suas mãos agora. Seja fiel no pouco. Porque as demais coisas ele acrescenta. Sobre o muito ele colocará. A pergunta é: você realmente vai fazer aquilo que você escreveu no início da live? Dar um passinho, mesmo que pequeno, no meio do escuro? Confiando 100% no Senhor? E não duvidando mais daquilo que Ele disse que faria? Sendo conduzido pelo teu chamado e não pelas circunstâncias? É algo para se refletir. E não só para falar assim, eu vou. Mas ter a ação do eu vou. Salmo 138:8 diz assim: o Senhor cumprirá para comigo o seu propósito. O teu amor permanece para sempre. Deus não abandona as obras da sua mão. O que Ele colocou na sua mão, Ele é fiel para cumprir. E não há nada impossível para Ele. O que for impossível para você, entrega para Ele. E descansa. Porque Ele pode fazer o impossível em menos de 24 horas se tornar um mar de possibilidades. Ele é Deus. Operando Ele. Ninguém. Não existe morte, não existe inferno, não existe nada que possa deter. Operando Ele, ninguém impedirá. Saia hoje com essa confirmação na tua mão. Você hoje foi abençoado e foi revelado do que você tem que fazer. Mas você também foi disciplinado. Antes da disciplina vir para vocês, ela vem para mim. Então acredite, ontem o tapa foi em mim, foi grande também. Eu vou orar por vocês para encerrar a live. E eu quero agradecer muito
porque vocês estão comigo aqui. Hoje nossa live teve aí numa meta de uma faixa etária, né? De 90 pessoas. Como Deus é fiel. Nos siga. Se você gostou da palavra, siga a gente. Porque a internet é uma terra de gigante, irmãos. E eu vou falar uma coisa pros irmãos. A gente se perde. Então, não se perca. Se você precisa de uma pessoa para te ajudar a continuar seguindo em frente, eu tô aqui. Me siga aqui. Todo dia tem live de oração. Então, assim, Juliana, faz tempo que eu não oro. Live de oração. Que hora? 10 horas da noite. 10 horas da noite todos os dias. Eu espero vocês na live de oração. Por que eu coloquei 10 horas? Para ser acessível. Porque tem pessoas que trabalham, né? E não conseguem. Às vezes 10 horas é um horário que elas estão jantando ali, então elas conseguem. Ju, salva a live. Vou salvar. Vocês querem que salve o cajado, né? Vou salvar lá no YouTube, aqui no TikTok, vai ficar pedacinhos disponíveis. Lá no Instagram, eu vou tentar lançar a live completa, tá bom? Então, quem não me segue no Instagram, é a Juliana Ferreira. A Juliana Ferreira. Juliana com 2 N's, tá? Esses 2 N's foi a pobre que colocou. Não foi minha mãe, não. Mas eu coloquei porque não tava conseguindo colocar só Juliana Ferreira. Então, a Juliana Ferreira... E aí vocês me sigam lá e eu vou estar postando a live lá também, vai ficar salva. Compartilha. Quando tá desmotivado, entra na live, ó, lembra que Deus falou com você hoje. Eu gosto, irmão, de salvar as coisas. Por quê? Porque quando eu tô triste, eu olho aquilo que Deus falou naquele dia e eu falo, Deus falou mesmo. Eu tava lá. E Deus não tá falando com fulano, ciclano e beltrano que não estão aqui. Deus tá falando com você e comigo que tá aqui. Amém? Porque o encontro foi feito para nós. Então, eu quero sim que Deus ele venha multiplicar as bênçãos na sua vida e que você venha ter um dia maravilhoso. Vamos lá? Eu vou orar por vocês rapidinho e a gente já encerra a live, tá bom, irmãos? Obrigada por estarem comigo até agora. Obrigada pros irmãos que já estão me seguindo. Obrigada pros irmãos que vão começar a me seguir ainda. Se já for seguir, já segue agora. Se não, depois segue. Mas não esqueça da gente, não. Live de devocional. Um dia sim, um dia não. Então... Hoje teve, domingo, vai ter agora só terça-feira, tá? Live de oração todo dia às 10 horas. Então, se você precisa de uma oração, 10 horas tem a live de oração. Vem pra live. Obrigada, irmão Edivaldo. Macedo, obrigada, viu? Macedo compartilhou, curtiu bastante também. Obrigada a todos os irmãos pelos presentes. Eu acabei não falando obrigada toda hora, mas eu fiz o coraçãozinho. É a minha forma de dizer obrigado, porque senão eu perco minha linha de raciocínio. E aí eu acabo esquecendo o que eu tô falando, tá? A live hoje começou 5h10 da manhã, 5h15, terminou 7h11, irmãos. A live, geralmente, eu gosto de fazer ela 30 minutos, pra não deixar os irmãos cansados. Mas hoje eu não saio cansada, não. Eu saio aqui tão revigorada. Irmão, foi tão bom, né? Foi tão gostoso. A live é um dia sim, um dia não. Tá, a próxima live já é segunda-feira. Terça-feira, 5h10. 5h10 da manhã. 5h10 é a nossa live de devocional. E de oração é todo dia às 10 horas. Hoje a gente falou sobre Hebreus 11, do 8 ao 9, sobre ser movidos pelo chamado. Glória a Deus. Vamos lá? Senhor, muito obrigada pela live de hoje. Muito obrigada pela vida de todos os meus irmãos que passaram pela live, que nos ajudaram com o presente, que curtiram ou que só estiveram aqui para poder ouvir tua palavra. Muito obrigado porque essa live alcançou essas vidas. Obrigada, Senhor, por cada novo seguidor. Obrigado por os seguidores antigos. Obrigada pela vida de todas as pessoas que tiveram um tempinho ali para parar e ouvir a tua mensagem. Cada vida alcançada que venha a ser cheia de sabedoria e direção. Que cada vida alcançada venha ter paz e proteção para os irmãos que vão estar assistindo a live gravada. Que o Senhor possa estar ali cuidando, guardando e fortalecendo a vida deles. Ajudando também eles a viverem o propósito, assim como as pessoas que estão comigo. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos nós. Com muita prosperidade, cumprimento de propósitos, que venham ser movidos pela palavra do Senhor, ser direcionados àquilo que o Senhor nos colocou e nos concedeu, né, a viver. Renove a nossa vida espiritual contigo e nos ensine qual é o propósito que nós temos na vida, o nosso chamado, para que possamos administrá-lo para a honra e glória do Senhor e para que podemos ser sempre bem redirecionados. Que o Senhor nos dê prosperidade financeira para que não falte o pão de cada dia, para que possamos pagar as contas em dia, que a gente consiga pagar as contas para não sujar os nomes, né? Para não ser cortada os benefícios que a gente tem.
Que o Senhor possa abençoar cada família, que a casa dos meus irmãos venha ser uma casa consagrada a Ti, direcionada pelo Teu cuidado, que o amor do Senhor venha a ser transmitido nesse lar, que ele venha a ser um lar de prosperidade, amor e vida, e que o Senhor venha estar cuidando, que venhamos ter um lar seguro, porque o Senhor está presente, que a nossa casa venha a estar edificada em Ti, que a nossa família também venha a estar edificada em Ti, que no nosso lar haja harmonia, boa comunicação, alegria, que os casamentos venham a ser restaurados, que as vidas e saúdes venham a ser restauradas, porque a melhor coisa da vida é poder aproveitar aquilo que o Senhor tem para nós. Então nos ajude a viver grandes milagres e poder contar todos os testemunhos incríveis a qual o Senhor tem para nossa vida. Muito obrigada por cada novo inscrito, muito obrigada por todo mundo que tirou esse tempo pra cá, gente. Fortaleça a vida de cada um dos meus irmãos e venha, Senhor, dando dupla honra pra cada noite de choro. 2025 é nosso, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Obrigada por cada nova conquista. Amém! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, muito obrigada pela presença de todos. Que Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine. O YouTube é o mesmo nome daqui, o Instagram também. Eu vou estar salvando a live em ambas as plataformas. Venha comigo, eu não consigo salvar a live inteira aqui, então eu vou fazer vários cortes. Mas vai estar salva todinha lá no YouTube e lá no Instagram. Amém? Próxima live de devocional. Terça, 5 e 10 da manhã. Próxima live de oração. Hoje, 10 horas da noite. Espero vocês. Super beijo, fiquem na paz. Amei conhecer você, desfrutar desse momento com vocês. Tenham um dia maravilhoso, cheio de milagres e bênçãos. E que esse mês de janeiro venha a ser o mês de viver as oportunidades extraordinárias que há em Deus, feitas e reservadas para você. Amém? Beijo, irmãos, fiquem na paz.